Olá, seres sinápticos, tudo bem por aí? Eu sou Marisa Fortes e está começando mais um Sinapticamente, com ideias inspiradoras de gente do bem que fazem as nossas sinapses se iluminarem. E eu estou aqui com ele, um médico cardiologista, que logo percebeu que apenas falar de medicina do coração não era suficiente. Então, ele, como membro do corpo clínico do Hospital Albert Einstein e como um cara que estuda pra caramba, isso eu sei muito bem, vai nos contar um pouquinho sobre o que é a medicina do estilo de vida, aquela que vai muito além do que apenas aspectos clínicos que envolvem uma especialidade. Eu estou aqui com Daniel Petlik. Daniel, que prazer te ter aqui. Obrigada por ter vindo, é uma honra ter você aqui. Muito obrigado, Marisa. É um prazer ser convidado para um podcast como esse, que fala muito de saúde, não só saúde mental. E hoje eu vim conversar um pouco com vocês sobre a medicina do estilo de vida e como a gente pode passar para as pessoas que estão acompanhando para elas serem mais saudáveis, como elas podem fazer isso no dia a dia. Mas então, vamos começar do começo? O que é a tal da medicina do estilo de vida? O que é isso? Primeiro eu vou começar falando o que não é medicina do estilo de vida. Tá. Então, medicina do estilo de vida não é medicina integrativa, não é medicina ortomolecular e coisas afins. Então, isso é muito importante, porque para não se misturar Tem uma confusão aí. Existe uma confusão e a gente, desde o começo, não quer parecer essas outras situações que não são especialidades, não trabalham exatamente com medicina baseada em evidência. Então, a gente não é esse tipo de especialidade médica. A medicina do estilo de vida é o que eu chamo da essência da medicina. É você, através de mudança comportamental, trazer mais saúde aos pacientes. Ou seja, você melhorar o estilo de vida através de mudança de comportamento. Ela se baseia em alguns pilares, que é o combate ao sedentarismo, combate à obesidade, combate a vícios como álcool e tabagismo, melhora das conexões sociais e esses pilares vão nortear o tratamento dos pacientes. Bom, ou seja, então um dia alguém, lá pelos idos de 2015, talvez, que é quando chegou no Brasil, porque isso aí deve ter há muito tempo, né? Um dia alguém percebeu que fumar detonava a saúde, beber detonava a saúde, não ter um bom sono detonava a saúde. E aí juntou tudo isso em boas práticas que podem ajudar, eu diria até uma questão da prevenção, né? Em vez de depois ter que ir lá com você para tratar da pós-venção. Como que é isso? Então, esses pilares já é sabidamente que eles sim são fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis, como aterosclerose, que é a causa do infarto e AVC, câncer, diabetes. Então, já era sabido que esses fatores de risco, sim, causavam essas doenças. Porém, os médicos, a gente sai da faculdade sem uma qualificação adequada para fazer com que os pacientes mudem esses comportamentos. Porque, veja, se chega um paciente no meu consultório, paciente obeso, sedentário, ele não está esperando que eu fale para ele, você precisa emagrecer e fazer atividade física. Isso é meio óbvio. É óbvio, né? A questão é como. Então, a medicina do estilo de vida foca no como. Sendo que o paciente é o grande mentor das suas ações. Ele é o ator principal dessa história, não somos nós os médicos. Porque é importante a pessoa também se responsabilizar, né, pela saúde dela. Porque enquanto não tiver consciência e depois até a ideia de partir para a ação nesse aspecto, fica muito difícil você manter, né, um comportamento mais funcional, digamos. Perfeito, Marisa. Assim, se o paciente não toma... O primeiro passo para a mudança é ele tomar consciência. A partir do momento que ele toma consciência, ele vai ficar numa situação onde ele não vai saber como agir. E aí cabe um médico trazer ele para esse cenário onde ele vai conduzir essa mudança de comportamento, claro, com estratégias. Estratégias que você na psicologia conhece muito bem, que vem da entrevista motivacional, e aí sim a gente consegue mudar o comportamento. Só por um detalhe que a medicina do estilo de vida, ela surge na Califórnia, na cidade de Loma Linda, há 25 anos. Loma Linda é uma blue zone. Olha. Então, as blue zones, para quem não sabe, são algumas cidades, alguns bairros ou cidades no mundo,
onde existe a população mais longeva. Então, começaram a estudar como os pacientes lá, como as pessoas chegavam até 90, 100 anos, 110 anos, sem essas doenças crônicas. E aí encontraram vários aspectos né? incomuns, denominaram elas de Blue Zone, e a medicina do estilo de vida se baseia aí. Tem um documentário, pessoal, na Netflix, maravilhoso, que fala disso, né? Que são as Blue Zones. Exatamente. Tem no Japão, eles Em pegaram Okinawa, a no galera Japão. que vive mais e falaram, gente, o que esse povo tem, né? Não, exatamente. Tem um aspecto, desculpa até te interromper, que eu lembrei desses pilares, que são as conexões sociais, que são super importantes. Fundamental. É aí que a medicina do estilo de vida ela é bem completa, porque ela aborda essas situações e as conexões sociais, os próprios estudos na cardiologia e tudo que vocês me escutarem falar aqui é absolutamente baseado em evidência. Não estou chutando números e também não estou citando trabalhos de 2, 3 pacientes que alguns outros dessas medicinas aí mais alternativas costumam citar. Nós estamos falando de estudos aí de 300 mil pessoas, como o estudo PURE, né? PURE, vocês podem procurar. Então, assim, conexão social é tão importante que nesse estudo mostrou que pessoas que vivem em isolamento social ou solitárias têm quase 17% mais chance de morrer que outras não. Você sabe uma coisa Então, interessante? assim, Na saúde mental, um dos primeiros aspectos que a gente vai perguntar e observar é o isolamento. Porque quando alguém apresenta alguma questão de saúde mental, muito provavelmente essa pessoa começa a se mesmar, sabe? A querer não trocar mais. E aí a gente percebe o quão importante é realmente, né, esse aspecto. E isso impacta na saúde cardiovascular. E veja como são nas Blue Zones, né? As pessoas vivem em comunidades. Cooperativas, colaborativas, São de convivência. clubes de convivência. Então, você vê em Okinawa, no Japão, todas as centenárias têm seu clube, tem seu núcleo de convivência, onde ela aí vai abordar a espiritualidade e outros temas também tão importantes na medicina do estilo de vida. Então, teoricamente, ou potencialmente, médicos que cuidam de doenças crônicas, eles podem ser os médicos do estilo de vida. Ou todo mundo devia ser. Devia ter pelo menos uma noção dessa medicina. Todo mundo deveria ter uma noção, sem dúvida alguma. Isso deve entrar nas faculdades de medicina com muita força logo em breve, né? Porque, assim, não tem como a gente melhorar a saúde populacional sem saber estratégias de mudança de comportamento. Não dá mais para a gente chegar para o paciente e impor ou tentar impor uma condição. Falar assim, ó, faça exercício 3 vezes na semana, 150 minutos, de intensidade moderada e 2 vezes por semana resistido, como as sociedades de cardiologia recomendam. Tá bom? O paciente não quer. Ele não vai fazer, né? Não vai fazer, não quer, ele é sedentário. Você vai abandoná-lo? Então tem que ter uma estratégia. Mas aí o que você faz? Conta aí o babado, o segredinho pra galera. Você vai utilizar, né, estratégias comportamentais da psicologia, da entrevista motivacional, primeira coisa, trazer o paciente para ser o centro. Ele é o comandante da sua vida. Na medicina de estilo de vida não existe a posição hierárquica do médico, onde o médico impõe, você tem que fazer isso, você toma isso. Não, as decisões são conjuntas. Mas como é que você faz para convencer o carcamano que ele precisa, por exemplo, ter uma noite de sono adequada? Quer dizer, você vai encaminhar para um médico de sono, mas ele precisa dessa consciência, digamos assim. Então, a primeira coisa é trazer ele para o estado de consciência. Ele tentar... Primeiro você vai informá-lo as condições, qual é o mal que faz uma noite mal dormida. Então, você traz ele vai estar numa ambivalência, ele vai falar assim, ó, eu entendo, mas eu acho que tá bom assim. A partir do momento, com várias entrevistas motivacionais ou várias consultas, a gente consegue trazer ele e falar assim, você enxerga que isso é importante? Enxergo. De 0 a 10, quanto? 5. Falou, excelente. Não é 0. Então ele já sabe que é importante. De 0 a 10, quanto que você está motivado a melhorar o seu sono? 3. Que fantástico. Podia ser 0. Então ele tem motivação. Ele sabe que é importante e tem motivação. Então vamos achar inicia com damage control. Vamos tentar então desligar o celular às 8 da noite.
Vamos tentar não assistir esse tipo de série que acelera muito tal horário. Então, Fazer uma higiene do sono. Só que isso você tem que ser aos poucos. Entendi. Né? Tem que ser uma dosimetria. Você tem que trazer ele para um hábito novo. Porque são mudanças de hábito, elas são complicadas. São né? muito complicadas. Principalmente quando você luta contra hábitos que dão muito prazer. Porque dá muito prazer, gente. Assistir um CSI antes de dormir é delícia. Mas é aquele... né? E para dormir depois, né? Com certeza. Então, trazendo a consciência, fazendo com que o paciente evoque a mudança, ele que vai falar que precisa, ele que vai entender que tem já uma motivação, e a partir daí, com técnicas cognitivo-comportamentais, na medicina do estilo de vida a gente usa muito a psicologia, não só existe uma abordagem multidisciplinar, onde a gente tem um coaching de saúde, né, que muitas vezes é um psicólogo, para nos ajudar nesse caminho. E aí sim o paciente vai conseguindo criar um novo hábito. E você consegue realmente auferir isso no consultório? Assim, o cara que chegou lá baleado, aí você conseguiu implementar legal depois de um tempo, e ele realmente recuperou a saúde, ou ficou muito bem? Você tem esses cases assim? Isso, aí como que a gente monitora isso? Né? Primeiro, o índice de satisfação pessoal. Então, tem diversos scores que a gente pode usar. Segundo, perfis, medidas clínicas. No sono, a gente tem aparelhos que vê o sono para descartar doenças como a apneia. E, por exemplo, um paciente que não dorme bem tende a ser um paciente inflamado, a pressão tende a subir, então, paciente mais irritado, então tem briga com a família. Então, a gente vai conseguindo ver resultados, assim, os resultados são nítidos para qualquer um desses pilares. Claro que não é fácil mudar um comportamento, mas nós, como médicos, temos que mostrar um caminho. E o paciente decidir se vai para esse caminho ou não. Ele que decide. E aí você tem, assim, algum case realmente que te chamou a atenção de um paciente conseguiu mesmo? Isso, assim? Tem alguns casos em obesidade. Né? Em obesidade, não existe, acho que talvez seja o fator de risco, o pilar da medicina do estilo de vida, onde a gente vê maior evidência. Porque para um obeso conseguir perder, assim como a doença é multifatorial, não é um problema só psíquico, tem a doença, então a gente tem que às vezes intervir com medicamento, ele vai precisar de um suporte muito grande, multidisciplinar. Então a gente consegue. E isso tem que ser intervenção rigorosa. Então toda semana ele vai ticando tarefas. Eu preciso beber 2 litros essa semana, não. Tira uma foto, porque aconteceu isso. Tá bom, ótimo, vamos lá tentar dessa outra forma. Então você vai fazendo ajustes. E para quem não consegue largar o celular, tem um monte de apps que ajudam nisso. Beba água, esses que controlam o sono. O futuro na medicina do estilo de vida vai passar muito pelos wearables. Né? O que é um wearable? Wearable... Não faço ideia do que é isso, Daniel. Wearables são vestíveis, né? Como, por exemplo, wearable, né? Um relógio. Aquele Aura Ring, você já viu? Aura Ring, os anéis, os relógios. Hoje em dia, para sono, também tem aparelhos específicos. Então, para medir a glicemia. Então, o paciente toda hora vai ver daqui um jejum, 1 hora depois que come, vai começar a entender qual alimento estimula mais a insulina dele. Então, a inteligência artificial com esses wearables vai melhorando essa adesão do paciente às mudanças comportamentais. E aí vai ter cada vez mais situações... O auxílio da tecnologia vem fantástico. Né? Tá, então, assim, eu chamo da medicina do estilo de vida a essência da medicina. De novo, a gente só vai ter mais saúde quanto melhor o nosso estilo de vida. Às vezes as pessoas procuram muito em relação a suplemento, vitamina. É bem gente, comum. faz o arroz e feijão. Como é que está o sono? Como é que estão as suas conexões sociais? Gerenciamento de estresse. Você faz um tique, assim, das coisas. Exato, ele preenche, na primeira consulta ele preenche uma roda, onde tem esses vários pilares. Ele roda da vida? Não? Algo assim, exato. Uhum. Ele vai dar uma nota, né, de 1 a 10 para cada um dos... E aí a gente vai trabalhar. Por que você acha por que você deu isso? Então ele vai falar. Por que você deu 4 aqui? Porque eu tô assim. Você gostaria de melhorar isso? Não, tá tudo bem, tá bom. Não vamos conversar disso.
Não nesse momento, né? Não Porque a nesse gente fica momento. espreita pra... Não nesse momento. É. A gente tem que fazer o paciente evocar a mudança. Para isso, você é um cara que, eu sei, né? Os pacientes te adoram, assim. Então, eu acho que essa capacidade de vínculo também, de inspirar o teu paciente-cliente, é uma coisa muito importante, né? E acho que você investe muito nisso, na relação. Fundamental, Marisa. Fundamental porque, assim, mudar um hábito ou contribuir na mudança de comportamento tem que ser parceria. O paciente não pode mais ver o médico como alguém que impõe com autoritarismo. Então, tem que ser na parceria. Ou alguém que vai te olhar 10 minutos, teu eco tá ótimo, viu? Um beijo, tchau, até ano que vem. Exato. Né? Não... Você tem muito mais a oferecer do que olhar um eco. Às vezes eu chego, imagino. É comum, eu recebo pacientes, às vezes, que eles me trazem o resultado de exame normal. E aí, como é que tá a atividade física? Continua sedentário? Continuo. Ainda fumo. Eu falo assim, os exames normais, para mim, não quer dizer absolutamente nada. Se você vier todo ano aqui me trazer um exame normal, mas continuar com esse estilo de vida, eu falo que é igual o Vampeta no Flamengo, né? Finge que me paga, que eu finge que eu jogo. Vampeta no Flamengo. Ele falou isso, eu não estou contribuindo com a sua saúde, né? Então, assim, precisamos de mais. Como que a gente pode fazer para melhorar? Me dá uma sugestão, eu falo para o paciente. Eu vou começar a fazer atividade física. Como? Não, 10 minutos. Então, deixa eu anotar. 10 minutos. Então, a gente faz um compromisso, assina aqui. Arrasou. 10 minutos por semana, 3 vezes. 10 é muito. Faz 5. Mas 5 adianta? Ué, não era 0? Está fazendo 5. Ou você adianta. Em vez, você trabalha no terceiro andar. Você vai de escada, né? Não. Por que não? Nossa, aí já seria bárbaro, né? Poder... Então, assim, pequenas mudanças, né? Pequenas mudanças até virar um hábito. E você falou, né, da entrevista motivacional, dá para perceber muito no tabagismo isso. A pessoa que fuma, eu fumei vários anos, graças a Deus, consegui parar 20 anos, bastante. Fantástico. Mas eu fumei muitos anos, eu comecei muito cedo. E chegou um momento em que eu precisava ter um maço fechado na bolsa para ficar em paz. Olha que loucura que é isso, né? Isso numa época em que todo mundo fumava, tá? Se fumava, sim, a galerinha mais jovem não sabe, mas a gente fumava em mesa de restaurante com o cara comendo aqui do lado. Loucura, bizarro, né? É um pouco disgusting. Mas, enfim, eu vivi muito tempo num estágio de pré-contemplação. Então, a entrevista motivacional é a pré-contemplação, que é quando você nem evoca a possibilidade de mudar. A contemplação, quando você já está pensando, acho que talvez seja possível. Aí tem a ambivalência, que será? Não sei, uma hora eu quero muito, outra hora eu não quero mais. E depois? Depois vai para ação. Para ação. Que aí é quando realmente ele que ele define, ele põe uma data, né? Então, essa semana atendi um paciente no consultório, ele veio numa primeira vez para um check-up, exames de rotina. Ele é lá do sul, teve a tragédia toda, teve familiares. Aí ele veio para a consulta e falou assim, doutor, quero parar de fumar. Eu falei, que bom. Bora? Bora. Você me ajuda? Vamos embora. Aí a gente começou, encaminhei para terapia. Falei, o remédio importante pela sua carga tabágica, vai diminuir sua sensação de abstinência. Nós vamos te ajudar, mas eu quero que você também tenha uma terapia. Ou seja, você vai trazendo ele, diminuindo a chance de insucesso. E aí, a atividade física, acho que é uma boa hora. Eu tomo muito cuidado quando a gente fala em mudança de comportamento, porque assim, o nosso cérebro não gosta e ele vai ter uma repulsa em fazer várias mudanças ao mesmo tempo. Então, eu tomo muito cuidado quando o paciente vem para, por exemplo, quero parar de fumar. Eu normalmente não vou abordar sedentarismo, não vou abordar alimentação, sono, não é o momento. Que é muita coisa, né? O cérebro nosso cérebro foi feito para viver no conforto. É desconfortável demais gastar o mudar. Mínimo de energia possível. Mínimo de energia sem desconforto. Tem até um livro interessante que chama Força de Vontade Não Funciona, né? E eu deixo... Não conheço isso. Tem alguns livros lá no meu consultório, fica
Eu atendo aqui e aqui atrás tem uma biblioteca, né? Eu viro e mexo, eu vejo os pacientes olhando, durante consulta, eu falo assim, qual que você gostou? Não, eu achei interessante esse aqui, força de vontade não funciona. Quando você lê isso, parece um absurdo. Eu falei, esse aqui, doutor? Ele falou assim, não funciona. Como assim? Ele falou assim, ó, se você tiver um pacote de um sorvete na porta da geladeira, sabe qual a chance de você não comer? É zero. Você pode não comer no primeiro dia, no segundo, no terceiro você come. O cérebro não quer ficar sendo enfrentado toda hora. Então tem que ter um estudo, se você deixa, por exemplo, o chocolate a 2,5 metros de distância, diminui em 50% a chance de você comer ele. Nossa, 50%? 50%. Então, por exemplo, onde eu moro são 2 andares. Tinha uma época que eu sempre comprava algum doce, um sorvete, e eu deixava na geladeira lá de cima. Então a geladeria do mal fica bem longe de você. Fica longe. Aquele armáriozinho do mal que ficar ao seu alcance, esquece. O cérebro não quer ficar sendo confrontado a todo momento. Entendi. Então a força de vontade não funciona. Você tem que facilitar as ações do cérebro. Então o cara está em processo de emagrecimento, assim, apresente opções boas para ele. E não tenha opções ruins Não em casa. tenha. Eu sempre falo isso, gente. Se Ué, você tá mas eu sou buscando... viciado em coca, mas velho, quem compra coca? É, Foi um exato, ladrão que entrou lá exato, e botou a coca ao seu alcance. Exato. Então, assim, facilite as ações do seu cérebro. Não deixa ele querer tomar uma decisão por você. Só bote decisão boa. Mas então força de vontade não adianta, porque não adianta você ter a vontade. Você tem que ter a Isso. determinação. Você precisa facilitar as facilitar- escolhas. É, É exatamente. isso que o livro quer dizer. É óbvio que para iniciar uma mudança de estilo de vida, você precisa ter uma primeira motivação. Né? E normalmente essa motivação tem que ser algo bem profundo. E seria legal se fosse uma motivação não ligada ao medo, né? Porque assim, o cara vai pro teu consultório, já tá com uma condição cardíaca bem bagunçada, já fez 2 stents, ele vai lá por puro pavor, porque ele tá vendo a finitude de perto. Ele já passou Né? pelo medo, né? Você tem que trazer o que vai ser positivo quando ele parar de fumar. É. Né? O que vai ser positivo quando ele deixar o sedentarismo. Você tem que trazer as coisas boas. Chega de falar da desgraça. Você, de novo, repulsa. Você Trazer vai talvez os ganhos, né? os Isso ganhos, seria tipo, mais os ganhos. mais anos de vida com a sua família. Isso. Pô, você tem uma filha, tem 8 anos. Poxa, você já imaginou você com ela na festa de formatura? O cara chega a sair lágrima. Ah, Então, eu quero que você chegue lá. Quero que você tenha condições de dançar com ela. E para isso a gente precisa traçar um plano. E quando você percebe que tem assim um aspecto que é mais psicológico mesmo, ou emocional envolvido, por exemplo, eu sempre quis perguntar para um cardiologista sobre a síndrome do coração partido. Tipo, é verdade isso? Existe? Como que é isso? É verdade. Como que funciona? Talvez a síndrome do coração partido seja o grande exemplo da conexão cérebro-coração, né? Para quem não conhece, a síndrome do coração partido também ela é chamada de síndrome de Takotsubo. Takotsubo é uma armadilha que os japoneses usavam, né, no passado para pegar polvo. E o formato dela, parecido com uma ampulheta talvez, é o formato que o coração fica nos exames de imagem nessa síndrome. Um dos nomes dela chama-se cardiomiopatia por estresse. Então, após um evento agudo de estresse, então um assalto, eu já vi um caso de paciente que teve muita dor num procedimento, Olha só. né? Foi fazer um procedimento, acho que era uma biópsia Tipo, de algum acordou no lugar. meio da anestesia. Né, acordou, teve tanta dor que essa descarga adrenérgica foi tão grande, tão estressante, que deu uma dor no peito, que simula infarto. 1% dos casos de dor torácica em pronto-socorro de diagnóstico diferencial com infarto é coração partido. E o diagnóstico é justamente descartar o infarto. Porque o paciente tem dor clássica, parece que o cara está infartando. Às vezes o eletrocardiograma altera. E a hora que vai, por exemplo, um cateterismo, tá normal. Tem as nada. artérias. Não tem nenhuma alteração nas artérias. E vem essa alteração
no formato, na estrutura do coração parecido com esse Takotsubo. Então, uma descarga adrenérgica violenta, ela provoca essa alteração estrutural no coração. Estrutural naquele momento, que na maioria das vezes reverte em até 4 semanas. Nossa, em até 4 semanas. Em até 4 semanas. Você tem que ficar internado alguns dias até a gente ver, porque às vezes a função não recupera. Ele entra numa falência de insuficiência cardíaca. Qual que é o tratamento para isso? Você dá as medicações para insuficiência cardíaca, né, que é alguns remédios específicos, até ele reverter. Tem algumas situações mais de longo prazo, que é aposentadoria, luto, sabe que a pessoa fica sofrendo mais tempo? Também não precisa ser só um estresse na hora, pode ser... O estresse e a depressão, por exemplo, são fatores de risco cardiovasculares. Quando eu falo fator de risco cardiovascular, eu quero que vocês me entendam o quê? São fatores que favorecem o surgimento do infarto e do AVC, da doença aterosclerose. Então, assim como a pressão alta, o diabetes, o colesterol, a obesidade, a idade, a genética, o histórico familiar, a estresse e a depressão são fatores de risco. Então, quando um médico que cuida de pacientes, que faz uma cardiologia, uma medicina preventiva, ele não pode ignorar o fato de um paciente dele ter depressão ou estresse. Né? E seja por aposentadoria, ou qual for o motivo, isso precisa ser tratado, isso precisa ser abordado. Ressignificado, exatamente, porque isso impacta na saúde cardiovascular dele. Então, nós, os médicos que tratamos de cardiologia da medicina preventiva, precisamos saber, encaminha. Mas pelo menos você tem que fazer um diagnóstico, você tem que perguntar como é que está a sua vida, todos os critérios. Porque eu sempre falo para o paciente que esse termo estresse, o problema não é o estresse. O estresse até é um fator, é o distress, né? É quando o estresse em excesso passa a ter consequências, aí tira o sono, aumenta o apetite, aumenta a raiva, briga. Aí é o distress. E a Esse raiva? É o que faz mal. Qual que é o efeito da raiva no coração? Aquela pessoa nervosa, sabe? Olha, assim? Excelente pergunta, Marisa, porque nesse estudo PURE que eu falei, foi demonstrado que a raiva aumenta a chance de diabetes tipo 2 e de insuficiência cardíaca. Então, pessoas raivosas que reagem de forma exacerbada a algum impulso morrem mais. Mas por quê que desencadearia? Descarga adrenérgica, todo momento. Diabetes, cortisol lá em cima. Cortisol é um hormônio contra-insulínico. Olha só. Se você tomar cortisona por um tempo, você vai desenvolver diabetes. O que é raiva? É uma injeçãozinha de cortisol lá, contínua. E aí, a Organização Mundial da Saúde já nos definiu como seres biopsicossócio-espirituais, né? Então, ela colocou a partícula espiritual aí nesse caldo complexo que é o humano. Como você consegue falar disso com os pacientes? Como você pergunta assim, você acredita em alguma coisa? Olha, acho que há 2 ou 3 anos, talvez um pouquinho mais, a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem uma diretriz de espiritualidade e doenças cardiológicas. É mesmo? Onde tem uma anamnese, onde o médico deve, sim, questionar sobre espiritualidade, porque e todos os congressos eu vou numa aula dessa. Desde que eu comecei a frequentar, em todos os congressos eu vou. E se fala muito é porque deve haver alguma evidência. Há evidências robustas. E é um pilar da medicina do estilo de vida. Entra também um pouco na questão das conexões sociais. Qualquer blue zone, a espiritualidade é muito aflorada, tá? Então, em Okinawa é muito próximo do budismo, e aí eu não estou falando de religiosidade, né? Espiritualidade. Qualquer conexão com o metafísico, né? Através da meditação, que é uma das formas de você ter essa conexão, mindfulness, que é absolutamente recomendado e com evidências robustas aí na cardiologia, em diminuir risco de infarto, diminuir insuficiência cardíaca. Então, assim, em Loma Linda, na Califórnia, que é uma comunidade adventista, na Sardenha também são pessoas que vivem em comunidade e aderem muito à meditação. Então, é um tema já abordado nos congressos de cardiologia.
né? De tão importante que é a questão da espiritualidade. E você vê que coisa interessante, né? Acho que no fim do dia, o que você está falando é que, para além da questão do tabagismo, alcoolismo e tal, que são evidentes, toda essa outra parte dos relacionamentos, da espiritualidade, tudo, nos fazem, nos tornam pessoas melhores, porque no fim nós vamos nos tornar companhias mais agradáveis e melhores para as pessoas, pessoas mais conectadas e com o senso do eu e do outro muito mais acurado, né? Eu acho que faz muito parte desse todo, assim. Não tenha dúvida, Maria. Você imagina assim, uma pessoa que está de bem com a vida, né? Que todos esses outros aspectos estão fluindo bem, estão no flow, né? São pessoas que tendem a se alimentar melhor, que tendem a encontrar mais prazer na prática de uma atividade física. Então, às vezes, não dá para a gente olhar só o fator de risco de uma forma isolada. Assim, o sedentarismo, às vezes, é só a ponta do iceberg. Um indivíduo que está estressado no trabalho, brigando com a esposa. Sem grana, né? Porque hoje em dia a economia está super difícil. Sem grana, não tem nenhum vínculo espiritual. Pô, você vai falar de combater o sedentarismo, esse cara, às vezes é difícil. Tem que entender como ele está. E também, vamos cá entre nós, né? Não sei se você gosta, mas eu acho que é raro quem gosta de fazer academia. Gente, academia é um troço muito, muito chato, né? Você gosta? Olha, hoje eu gosto. É? Há um tempo atrás eu era mais de esportes competitivos na faculdade, mas eu sempre gostei de atividade física. Não, atividade física é uma coisa, academia é chato. É outra coisa, academia é outro aspecto. Sabe o que me resolveu a vida? Ter que fazer academia, musculação, para praticar vôlei. Porque o vôlei, ele salvou minha vida. 2 anos, assim, uau, como é bom. Quando a gente fala em combater o sedentarismo, a primeira coisa é o indivíduo, o paciente, achar alguma coisa que ele gosta, que lhe dê prazer. Então não precisamos falar do quê? O que você gosta? Vôlei. Pronto. Andar de bike. Acabou. Então, chegar no momento que a gente precise qualificar isso, ele já está engajado, isso já é parte do hábito dele. Pô, vamos fortalecer. Você vai começar a ter dor no joelho, vai ter dor na lombar. Então, assim, a musculação eu entendo mais como um remédio, tá? Olha que visão interessante essa. É um remédio. A criança comer salada, tem que comer. É um remédio, porque para você prevenir osteoporose numa mulher que vai entrar na menopausa, tem que fazer força. O homem, a partir dos 40, cai os níveis de testosterona, vai perdendo massa magra, e isso que vai fazer um dia ele ou a mulher na pós-menopausa ter uma queda, quebrar um fêmur, prótese, embolia pulmonar e morre. Olha só. Por quê? Não tinha músculo. Eu estou reparando aqui que também um médico que faz essa medicina de estilo de vida, ele acaba entendendo de muitos aspectos que não são a especialidade dele, necessariamente, né? Então, a parte da endocrinologia, até da psiquiatria, se bobear, sabe assim? Eu sou um pouco da paixão pela medicina, né? Coisa antiga de que o médico... Por isso que eu fiz até clínica geral antes da cardiologia. Médico de família, né? Eu adoro que tem que conhecer um pouco de tudo. Porque assim, não tem como é que você vai ajudar uma pessoa se você não conhece ela, não conhece a família dela, não sabe as dificuldades dela? Falar para ela fazer uma coisa sem conhecer quem está por trás é ridículo. Eu acho que essa instituição do médico de família é algo tão importante, porque você extrapola um pouco essa coisa dos 10 minutos. Na tua área, olhar o eco, sabe assim? E é isso. Esses 10 minutos que muitas vezes foi, não vou falar imposto, mas que o sistema fez alguns médicos optarem por, e aí entra... Ou precisarem também, precisarem, né? Porque, convênio, seja lá o que for. A contribuição pro paciente é pequena, né? Claro, tirando a emergência, obviamente, estamos falando no contexto ambulatorial. Então, a gente tem que, sim, buscar formas de ajudar o paciente, mas olhando muito além da doença. Essa é a mensagem. Tem que olhar além da doença. E isso é muito legal. Quando a gente consegue ter a aventura de encontrar um médico como esse, a gente acaba se sentindo muito bem, porque a gente pode ser olhado na integralidade. E isso, de alguma forma, é muito importante. De novo, né? O paciente é o centro.
Quem sou eu para definir alguma coisa, falar, impor? É interessante que no consultório, às vezes, a gente tem um checklist, né? Que tem a ver com saúde mental, que tem tudo isso também. Eu acho que o psicólogo, no fundo, também é um ser que preza pela qualidade de vida. Amor. Né? Não faz sentido? Você tem muito mais habilidade do que eu para mudar um comportamento. Pois é. E aí eu pergunto, mas fala aí do seu sono, né? Você não acha? A gente precisa arrumar esse sono? Aí o paciente olha, assim, alguns, né? Mas o que essa mulher tem a ver com o meu sono? Gente, tem tudo a ver com o seu sono, porque a pessoa que não dorme, ela já é naturalmente mais irritada e propensa a crises em saúde mental. É ou não é, doutor? Com certeza. E mais ansiosas, compulsivas, e vai comer mais errado, vai atrás de carbo refinado, do açúcar. Porque tá cansada, tá cansado, exausta. precisa dessa energia rápida, precisa desse micro prazer, e aí engorda. Assim, não dá para ficar segmentando a saúde a todo custo. Outra coisa que eu percebo muito, falta de oxigenação no cérebro em função de apneia, quadros apneicos, que aí o paciente não sabe, né? Se ele não dorme acompanhado, por exemplo, então é uma checagem que precisa fazer. De vez em quando você acorda assim, meio, né? É um outro fator de risco para as doenças cardiovasculares, É né? mesmo. Síndrome da apneia do sono é fator de risco para morte súbita, fator de risco para hipertensão e fator de risco para arritmias. Tem alguma coisa nessa questão da morte súbita? Alguma informação nova, assim, de alguma epidemiologia mais importante que não acontecia e agora está acontecendo? Por exemplo, esses jovens que a gente vê, tá tendo mais infarto em jovens. Como é que é isso? Ou isso é brisa, não é verdade esse bilhete? Eu acho que talvez ainda a gente não consegue afirmar que está tendo mais... Atletas? Então, ainda... Como que a gente analisa isso? Até os 35 anos de idade, as causas cardiovasculares de morte súbita não é infarto, não é a doença aterosclerótica. Então, até os 35 são causas congênitas, arritmias que ele nasceu e que veio se desenvolver depois. Vamos lembrar que tem sempre esteroide na jogada, né, que pode ter. Então, o gelzinho de testosterona para repor. Então, pode ter outros personagens nessa história. Pode. A partir dos 35, a principal causa de morte cardiovascular é doença coronária, é a infarto. Mas aí a pessoa sabe, né, que ela já tá com o coração meio assim, meio assado. Não, dá para cair duro do nada? Cai duro. Do nada. Aí que tá. Não é do nada. Não é do nada. Se esse paciente Pessoal, tiver... atenção, você cai duro com infarto, não é do nada. Não, nunca é do nada. Nunca é do nada. Conta isso. Algum fator de risco daqueles que eu listei, ele tinha. Podia não saber que tinha, podia ter e não valorizava. Por exemplo, colesterol. Se o indivíduo é filho de alguém que teve um infarto ou colocou um stent jovem, quando eu falo jovem é o pai antes dos 55 e mãe antes dos 65, ele já tem um fator de risco que é o colesterol, ele já é um paciente de risco intermediário. Então eu não posso ver ele como um outro cara que da mesma idade, onde o pai e a mãe têm 90 anos nunca tiveram nada. Então ele já tinha um fator de risco, que é histórico familiar. E pode ter mais um que é o colesterol, porque esse colesterol desse cara tem que ser mais baixo do que o do outro. Entendi. Então já são dois. Até então ele achava que ele não tinha nenhum. E aí quando um paciente seu faz um ameaço assim de alguma coisa, você já vai fazer essa pesquisa. Aí quando na primeira consulta, assim, quando ele me procura por um check-up cardiológico, né, eu já faço essa análise de risco cardiovascular. E mostro para ele, ó, quem é você nesse cenário. E aí a gente toma as condutas. E aí você ama consultório, assim? Como que é um dia teu de consultório? Porque eu sei que você fica... Eu adoro, porque assim, primeiro que você participa de muitas histórias, né? Então você está muito envolvido com os pacientes. Hoje, nas minhas atividades, eu tenho consultório e faço um pouquinho também de administração, de gestão da clínica da minha esposa, uma clínica de dermatologia. Mas no meu consultório, eu vou participar de várias histórias. Posso fazer Flávia? Gente,
Fala aí numa dermato boa, que eu vou trazer ela aqui. Flávia Chenin. Falei certo sobre o nome dela? Chein. Eu sou louca para errar as coisas. Tá. Flávia Chein. Gente, um beijo, Flá. Ela é boa, hein? Ela é excelente. Por isso que você tá assim com essa cara jovem. Nós, né? Olha, né? Nós, né? E aí, assim, participar da vida de cada paciente é um privilégio. Que a gente está lá e o paciente, poxa, abre informações, abre coisas da sua vida que ele confia em você, a toda essa palavra. Então, realmente, isso é gratificante, né? Assim como você, né? Na psicologia, poxa, é um privilégio você poder ter acesso a... E umas pessoas tão especiais, realmente, é uma coisa muito, para mim, é muito emocional, assim, né? Essa relação, ela é priceless. Né? Eu gosto muito. Agora, o que eu acho que é interessante no teu caso também é que você acaba atendendo famílias, né? Tipo, vai uma pessoa, adora, aí o outro parente tem algum problema? Não, vai lá, né? No Dani, e aí o outro vai, daqui a pouco você tá com... Hoje em dia, a gente fala muito de medicina baseada em valor, né? Como é que é isso? Que é isso? Os convênios estão com... O sistema de saúde está com muitas dificuldades econômicas para sustentar um ecossistema de saúde muito voltado a exames, o que eles chamam de pay for use, né? Você paga, usa, a conta nunca fecha. A medicina baseada em valor tem que avaliar o médico nas suas ações em relação a desfechos. Poxa, seu paciente infartou menos, teve menos diabetes, não teve câncer, perdeu peso, ele está mais feliz, ou seja, essas métricas que determinam um bom médico, e não simplesmente o cara que onera o sistema pedindo um monte de exame. Isso é uma coisa cultural. Isso vai sendo mudado aos poucos. E como você falou, eu atendo famílias, ou os pacientes um indicam o outro, porque eles enxergam valor naquilo. Então, é o médico que escuta, né, a escuta ativa, né, afetiva e ativa. Escuta o paciente tem a oportunidade de falar, o paciente que vai conduzir o tratamento, participa do tratamento. Consegue fazer opções? Eu falo assim, eu acho que você tinha que tomar esse remédio. Você vai diminuir seu risco cardiovascular. Mas eu já ouvi falar, esse remédio pode dar esse sintoma ou aquele. Veja, até pode, né? O mais comum. Você não se sente confortável em tomar agora? Não. Ok. A gente vai rediscutir isso numa próxima. Então, ou assim, ele negociar participa. O tempo, né? Sei lá, toma por um tempo, ver o que acontece. Porque não é com todo mundo que esses... Ele participa da decisão. As decisões são compartilhadas. Não é uma decisão imposta. E acho que eles gostam, né? Porque não é o que a maioria faz. Agora, você falou de plano de saúde, tem um que eu não vou falar o nome, mas nem sei se é só ele, mas tem alguns planos de saúde hoje investindo nesses coaches de saúde, que aí eles vão fazer uma prevenção, e aí no pacote do plano de saúde já tem 10 sessões do coach que vai avaliar teu peso, aí com a Nutri, aí não sei o quê. Você já ouviu falar, né, desses planos? E assim, faz todo sentido. São mais baratos. É muito mais barato você nichado investir... em jovem, sabe? Não, e é mais barato você investir nisso do que pagar uma diária de UTI num cara que infartou. Não dá nem para comparar o valor disso. Então, demorou para os planos de saúde enxergarem que tem que investir numa prevenção bem feita. Né? Eu vou te dar um dado em relação à hipertensão. Olha que loucura. No Brasil, hoje, nós temos em torno de 44 milhões de hipertensos. Sendo que 40 milhões não estão bem tratados. Não estão na meta. Se a gente tratasse eles adequadamente, 12/8, de forma rigorosa, a gente diminuiria os casos de AVC em 50%. Nossa, isso é muito grande. Surreal. É surreal. Então, assim... Estamos muito longe. Mas como é que faz com isso aí? Vai dando antihipertensivo para a população? Mas a população é difícil adesão. Primeiro, esses 44 milhões, esses 40 que não estão tratando adequadamente, ou não estão tratando adequadamente, ou não tem um diagnóstico ainda adequado.
Então, assim, não é só dar antihipertensivo. Precisa fazer o paciente tomar. A hipertensão, ela reverte totalmente? Não mais, né? Pode. Dependendo do estilo de vida. Também. Às vezes, o paciente faz tudo direitinho, perdeu peso, sono, conexão social, mindfulness, e mesmo assim não consegue tirar o remédio, tá? Então, existe motivos extra conhecidos e até genéticos que não são suficientes para... Mas o estilo de vida impera. Então, você tem que melhorar tudo isso para ver se dá para tirar o remédio. Entendi. Mas na questão populacional, eles precisam aderir. Não tomam. Então, é difícil. Me fala uma coisa. Esse programa, ele fala muito sobre virtudes. E aí tem tudo a ver isso de você trazer a medicina do estilo de vida, porque uma das grandes virtudes que a gente tem é a autodeterminação para poder dar conta aí dessas demandas, da demanda do cardiologista e tal. Me conta, assim, quais as virtudes que você precisou ao longo da sua vida recrutar e colocar para jogo para você ultrapassar os desafios que se apresentaram para você, pessoalmente? Primeiro, disciplina. Eu acho que tem que ter disciplina para ter uma boa formação, para buscar uma melhor especialização, para o médico, para o paciente te enxergar com respeito e com exemplo. Não poderia ser um médico cardiologista obeso, que fuma, sedentário. Não existe. Eu não consegui enxergar. Você não seria um modelo muito... Eu brinco aqui que é o dentista da boca podre, né? Não cabe. Então, assim, eu acho que disciplina é uma das virtudes. Foco, né? Eu acho que passei diversas situações na vida que fizeram que eu estivesse sempre olhando para frente, porque as adversidades vêm na carreira, na vida pessoal, na medicina, com os pacientes, e isso eu transmito a eles, que as dificuldades virão. Ele está muito estressado com o trabalho, está cheio de problemas, eu falo assim, vou te dizer uma coisa, isso vai continuar acontecendo. Você vai mudar e outras virão. É como você conduz sua vida diante das adversidades. Então, acho que foco e disciplina e compaixão. Eu acho que... Amo essa palavra, conta disso. Entender a dor do outro. A dor do outro tem que te doer. Se você não sente a dor do outro, cara, você vê o paciente sofrendo e não te mexe, alguma coisa está errada. Acho que você não pode estar desse lado aqui. Você tem que te mexer. Eu sinto a dor do meu paciente. E isso te motiva a tentar ajudá-lo da melhor maneira. Eu ajudo, eu dou meu celular. Nossa, você é um médico que dá o seu celular? Dou meu celular. Isso é raridade. Dou meu celular. Tem alguma das virtudes do meu vício de ficar olhando o celular é que os pacientes sabem que eu respondo rápido. Se eu não responder é porque tem algum problema. Mas eu dou, cara. Eu dou. Às vezes é uma palavra que eu evito uma ida num pronto-socorro. Que numa ida no pronto-socorro ele podia ir lá, se infectar por um vírus lá, passar mal e morrer, porque foi por uma coisa que não precisava ter ido. Você podia ter resolvido uma besteira ali... com 2 palavras eu resolvo. Entendi. Claro que há limites e há também da parte do paciente, isso é abordado, isso é conversado, mas assim, eu acho que isso são as 3 características. Você é formado há muitos anos já, né? Eu não sei se hoje nas faculdades se fala disso, mas você acha que existe uma educação para a morte ou para a perda de paciente? Eu adorava, né, psicologia médica, hoje minha professora é minha paciente. Sério? Que honra, né? Que honra. Manda um beijo para ela. Carmen, as 2 eram minhas pacientes. E inacreditável, né? Que alegria. Que honra. Que honra. Eu adorava as aulas. Tinha um professor que faleceu, o Willem, que trouxe uma questão muito humana na nossa faculdade. E então a gente tinha contato. Na minha residência de clínica médica tinha uma disciplina de cuidados paliativos. Então eu tive bastante contato com essa abordagem, mas não é a rotina nas faculdades.
Porque eu acho que talvez por isso, por uma proteção, o médico precise desenvolver essa atitude um pouco mais distante. Com certeza. E você é a antítese disso, né? Eu acho engraçado. É verdade, assim, lá no vestido de médico, no trabalho, obviamente eu demonstro uma segurança e essa compaixão é muito sutilmente transmitida, né, onde o paciente, eu preciso trazer conforto a ele. Para trazer conforto, ele precisa sentir que sabe com quem está aqui. Se conectar. Para né? se conectar, exatamente, essa é a palavra. Eu preciso me conectar com ele. E essa distância absoluta não conecta com ninguém. Então, meus primeiros minutos da consulta, eu evito olhar para o prontuário, eu evito. Você vai Às vezes olhando posso no falhar, olho olhando no olho e conectando. Depois eu vou anotar. Às vezes falha, às vezes vou anotando, porque são muitos detalhes, mas a ideia é essa. Então, para me conectar, essa distância tem que ser bem dosada. E também não posso ter uma proximidade que ultrapasse. Mas isso pra gente é bem tranquilo. É né? bem tranquilo. Né? Mas talvez com uma formação médica aí mais pulverizada, com mais faculdades, dificilmente vai ter isso aí. Como tem faculdade de medicina agora, Pois hein? é. Daniel, o que é isso que está acontecendo? Qual é a chance de todas essas faculdades terem uma boa formação. Nesse nível que nós estamos falando? A gente tem cursos novos, 2 especificamente que eu não vou citar também, que são de excelência, mas acho que a grande maioria... Com certeza, tem algumas de excelência, mas vai ser difícil. E aí também é uma oportunidade, né? A crise gera oportunidade. As pessoas vão precisar de um suporte, de aprimorar habilidades. É verdade. Vou pedir para você olhar para a sua câmera e deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Uma mensagem de estímulo, uma mensagem de esperança. Para quem não consegue mudar o bendito estilo de vida, deixa aí um recadinho do bem para essa galera. Vamos lá, Primeiro agradecer, né, a oportunidade de falar de um tema tão importante. E para vocês entenderem que ter saúde às vezes é mais simples do que vocês imaginam, né? Olhem para as Blue Zones, assistam o filme, vejam o que eles fazem lá e tente fazer no seu micro ecossistema. Tenta fazer uma micro Blue Zone. Para mudar qualquer estilo de vida, o segredo é sarrafo lá embaixo. Comece aos poucos. Tá? Na academia, 3 vezes por semana, 1 hora com personal, esquece. Você não vai fazer. Comece andando de escada ao invés de elevador, comece dando 5.000 passos por dia. Mas eu só ando 1.000. Vai 2.000 numa semana, 3.000. Ou seja, é gradativo. Nenhum hábito se forma de um dia para o outro. Então, sarrafo lá embaixo, 1 passo de cada vez e olhe para quem faz isso bem feito, de forma simples. É muito mais simples do que a gente imagina. Muito obrigada pela sua presença. Foi maravilhoso ter você aqui. Um papo muito esclarecedor, muito gostoso. Você é uma lindeza de pessoa. Então, é muito bom te ter aqui. Obrigado, Má. Obrigado. Foi ótimo. Acho que o pessoal pode aprender um pouquinho aí do que é a medicina do estilo de vida e como viver melhor e mais saudável. É isso aí. E é isso aí. Terminamos mais um Sinapticamente. E muito obrigada pela sua presença até aqui. E você sabe, né? Cuida de você. Beijão.